Está aqui ao meu lado agora uma das pessoas mais importantes presentes aqui no Festival de Joinville, que é o fisioterapeuta Fernando Zican. Eu queria agradecer a sua participação aqui e queria começar o nosso papo te fazendo uma... Antes de você... Não, eu quero que você comece a falar sobre o seu trabalho e te fazer uma pergunta fundamental, que é: a dança é uma atividade de risco? Queria agradecer o convite de estar aqui, é um grande prazer. A gente está discutindo um pouco o universo que não é só o ato de dançar. Meu trabalho, eu como fisioterapeuta, me deparei durante muito tempo com bailarinos dentro de clínicas, dentro de consultórios, e a gente sabe que dentro da área médica não tem uma atenção específica para essa população. Comecei a tentar ver um pouco sobre isso, e a minha dissertação de mestrado, que foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi um levantamento, um estudo de prevalência de lesões musculoesqueléticas nos bailarinos clássicos. Eu realizei essa atividade com o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no qual eu fiz algumas avaliações físicas do ambiente no qual os bailarinos realizam suas atividades, quanto uma avaliação física para saber que fatores de risco realmente poderiam estar favorecendo, poderiam ser condicionantes para as lesões. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que com essa dissertação, com esse meu estudo concluído, realmente a gente pode concluir que a dança é uma atividade de risco, e por ser uma atividade de risco, ela precisa de uma série de mecanismos que atuariam no propósito de tentar reduzir esses riscos, já que a gente não pode anular, já que risco é uma coisa que a gente não tem como anular a presença dele, pelo menos criar algumas medidas que sejam medidas preventivas para que essa lesão ou não ocorra, ou se ocorrer que tenha um suporte terapêutico apropriado para a terapêutica dessas lesões. Porque os bailarinos, e nisso eu estou me incluindo, tem assim meio que como uma norma essa coisa de que a dor faz parte da profissão, né? E eu acho que não tem que ser por aí, porque inclusive eu tive problemas graves de lesões e não garanto para vocês que não é nada bom trabalhar com dor, né? Então, que preparação você acha que é fundamental para evitar isso? Exatamente, acho que a dor ela não pode ser parte integrante de nenhuma atividade profissional. Se a gente olha a dança como realmente uma atividade profissional no qual o bailarino se prepara durante muito tempo para realizar essa função, eu não posso conceber que essa atividade, trabalho, o bailarino está durante anos de sua vida executando aquela função, eu não posso conceber que isso seja uma atividade que traga dor. A dança ela tem que ser muito boa para quem assiste o espetáculo, mas ela tem que ser melhor ainda para quem executa essa atividade. Então, essa cultura de que a presença da dor é uma condicionante no meio da dança e que doer é algo comum nesse meio, é algo que já está muito superado, deve ser superado. Se a gente olhar para as grandes companhias de dança, e aí eu estou incluindo todas as modalidades, o balé clássico, contemporâneo, dança moderna, seja o que for, a gente tem um suporte um suporte terapêutico que faz com que essa cultura seja uma cultura realmente equivocada. A atividade tem que ser uma atividade no qual eu tenho uma margem de segurança, e com essa margem de segurança eu ter recursos que consigam fazer com que esse bailarino execute sua função sem ter a tão comum dor que eles consideram. Como atividades que eu acho que seriam necessárias, a gente tem algumas medidas que em cima dessa minha dissertação, eu consegui levantar. Uma das situações que eu acho mais importante é a avaliação do ambiente físico no qual esse bailarino executa a função. Então, um dos riscos principais que eu observei, que um dos fatores que faz com que o bailarino tenha tantas lesões é o meio no qual ele executa a dança. E nesse meio, dois fatores me chamaram muita atenção. Primeiro, o piso das salas. Então, se eu não tenho uma sala de aula ou um palco, ou seja, um local onde esse bailarino executa a função, com um piso, com um solado adequado para isso, já é um fator certamente facilitador, já que na minha dissertação a gente consegue identificar que a maior parte das lesões ocorrem em membros inferiores, principalmente pelos impactos gerados com esse chão, quanto dos movimentos repetitivos que a dança exige. E dá para a gente dizer que é um número muito grande de escolas que não têm um piso adequado, né?
Exatamente. Então, eu acho que quando um idealizador de uma escola ou de uma academia de dança, e aí a gente tem que levar em consideração, desde aquela turminha do baby class até o profissional, que todas essas medidas têm que estar presentes desde o começo. Eu não posso ter uma professora de baby class que não tenha um entendimento de como o corpo daquela criança funciona, o que pode ocasionar lesões nessa criança, e eu, como agente, como organizador, diretor, ou seja o que for, dessa escola, não oferecer um meio no qual eu estaria conseguindo realizar essa atividade com uma certa segurança. A ventilação é um outro problema muito grande, existe uma discussão muito grande se nas salas de balé tem que ter a ventilação artificial, se não. Então a gente vê, não, tudo bem, pode ter uma ventilação artificial, mas a gente sai da sala, está nos corredores, está no banheiro, está tudo quente do mesmo jeito. Então tem esse transporte. Então o ambiente físico é um ambiente que a gente tem que estar realmente preparando. Um outro fator, que aí é o fator maior disso tudo, que é o preparo corporal. No balé clássico a gente consegue ver isso um pouco melhor, porque ninguém se torna bailarino de balé clássico de uma hora para outra. Então eu tenho todo um preparo, uma evolução, que acaba tornando com que esse bailarino tenha uma consciência corporal melhor, que ele tenha um entendimento de como esse corpo funciona e que por isso já vai ter, dentro dessa sua educação, uma forma de prevenção. Se a gente pega as outras modalidades, tem muitos bailarinos que começam a dançar de uma hora para outra e não tem um entendimento desse funcionamento corporal, de como isso deveria acontecer. Então a educação na formação do bailarino, eu acho que é um fator de atividade preventiva primordial, para que ele entenda que o funcionamento desse corpo, se estiver fora de qualquer padrão, ele vai estar fatalmente contribuindo para a presença de alguma irregularidade. E nessas suas pesquisas, eu queria saber a voz dos bailarinos, né? O que os bailarinos, assim, eles julgam necessário e imediato para suas atividades? Uma das primeiras coisas é que a área médica consiga ter um olhar, uma atenção especial a essa população. Se a gente vê, estamos em 2006 e em abril de 2006 foi defendido por mim a primeira dissertação de mestrado dentro do Brasil inteiro que envolve esse assunto. Então, há quantos anos nós fazemos dança aqui dentro? Há quantos anos bailarinos não são tratados por médicos, por fisioterapeutas? E como o meio científico não tem ainda um material de publicação tão importante aqui dentro do Brasil? Porque os trabalhos são mais envolvidos na área do esporte. E a dança é um pouco diferente, né? Exatamente. Por mais que a gente possa ter algum tipo de similaridade, o gestual é um gestual diferente, a queixa é uma queixa diferente. Então eu tenho que olhar isso de uma forma que seja diferente. Então, lá retomando essa pergunta, a posição que os bailarinos têm, no meu caso, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eles ficaram muito gratos por eu estar realizando esse trabalho ali dentro, por saber que isso vai refletir numa preocupação maior, tanto do meio da dança quanto no meio da área médica. Eu acho que até hoje não tem uma estrutura muito bem formada por culpa das duas áreas. Da área médica de não ter parado para pesquisar e para ter uma atenção específica a essa população, e dos bailarinos por não ter cobrado ainda até hoje um atendimento mais específico, um suporte mais específico. Quando a gente fala de preparação física, a gente ainda tem um suporte melhor. Tem professores de educação física, professores de atividades físicas, fisioterapeutas que realmente já têm uma atenção ao preparo desse corpo para a realização da dança. Mas quando a gente fala numa etapa onde a dança já existiu, onde já houve a lesão, a gente não consegue ter esse mesmo suporte. Então, eles são muito gratos. Eu acho que a minha ideia maior é conscientizar o bailarino que o que ele faz é uma atividade de risco e conscientizar a área médica que nós precisamos, eu aqui como pioneiro, que a gente precisa realmente parar e prestar um pouco mais atenção a essa população. E me fala uma coisa, os bailarinos são famosos, assim, né, pelos leigos e também pelos que entendem de ter grandes flexibilidades e um alongamento, né, fantástico. Essas grandes flexibilidades, elas causam mais fácil as lesões? Sim, tem alguns estudos já realizados fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda não tem um material publicado como isso, que realmente nos identifica que quanto maior a flexibilidade articular, maior o risco de promover lesão. Por que isso? Porque quanto mais flexível for uma articulação, mais força muscular
eu tenho que ter para conseguir estabilizar aquela articulação. Se os componentes ligamentares, capsulares, não têm mais constituição para estabilizar aquela articulação, eu tenho que ter um suporte muscular que supra essa necessidade. Antigamente existia uma cultura que era muito feia e muito ruim dentro do balé, que se falava que bailarino não tem que fazer atividade para ganhar massa muscular, que bailarino não tem que fazer atividade física, não tem que fazer musculação, não tinha que fazer nenhuma outra técnica que ganhasse massa muscular, no intuito de, se ele ficar muito forte, ele vai perder a flexibilidade dele, se ele ficar muito forte, ele vai ficar pesado, então não vai ser bonito para o balé clássico. Isso é uma coisa completamente equivocada. A gente tem que ter um trabalho de força, sim, de ganho muscular, sim, até mesmo porque quem acredita que ser forte é diminuir a amplitude de movimento está completamente equivocado. Precisa rever esses seus conceitos, porque ser forte significa que ele pode ser forte e alongado, forte e flexível, e forte e flexível consegue fazer com que a gente estabilize melhor essas articulações para não promover tantas lesões. Então, no balé clássico a gente vê grandes flexibilidades, e para isso eu tenho que ter uma atividade diferente. Até numa mesma classe de bailarinos, isso é uma ideia, uma discussão que eu trago para que a gente comece a pensar sobre isso. Se eu tenho dentro de uma classe, de uma companhia, seja o que for, bailarinos com índices de flexibilidade diferentes, eu não posso dar uma aula igual para todo mundo. Eu tenho que ter atenções diferentes. Aquele bailarino eu preciso ter um ganho maior de força, aquele outro bailarino eu preciso ter um ganho maior de flexibilidade. Então o próprio gestual e a própria aula do balé clássico, ela tem que ter essa preocupação quanto a biotipos diferentes, quanto a perfis diferentes de bailarinos. E eu queria então, para terminar, que você falasse um pouquinho desse curso de prevenção de lesões em dança que a gente pode fazer à distância. Sim, está tendo uma parceria com a Universidade Livre da Dança. A gente está formatando um curso de ensino à distância e nesse curso eu trago essa temática de prevenção a lesões. Eu vou estar usando alguma metodologia, algum material que eu observei nessa minha dissertação para que as pessoas se conscientizem o que é risco, que risco ela pode encontrar e, principalmente, o que ela pode fazer para evitar que esses riscos ocorram e a quem chamar, né? Uma vez isso já instaurado, uma vez a lesão já acontecendo, o que eu posso fazer, tanto para tratar quanto para fazer com que no processo seguinte eu consiga ter uma conscientização para evitar isso. Então esse curso está em formatação, em breve deve já ser lançado no mercado nacional, então é um curso de aperfeiçoamento à distância. E para fazer, como é que faz? Entra em contato com a Universidade Livre de Dança, entrando pela internet, né, no site da Universidade Livre de Dança, que se chama, o site é www.unidanca.com.br, e obter informações de quanto esse curso já vai estar disponível. Tem uma série de cursos de especialização, de aperfeiçoamento, que estão em andamento, em formatação. Tem 2 já acontecendo, o de dança criativa e o de sapateado. E a proposta dessa universidade é conseguir levar essas informações a locais e a bailarinos, a professores de dança que não estão nos grandes centros, não estão no eixo Rio-São Paulo, que a gente consiga distribuir essa informação para todo o país, já que é por via virtual, então é muito mais fácil a gente disseminar essa informação. E eu queria então que você deixasse também um contato seu para pessoas que queiram tirar algumas dúvidas, incluindo bailarinos e fisioterapeutas. Sim. Eu estou numa tentativa agora, estou até buscando uma editora, entrando em negociação com uma editora para que a gente possa publicar essa dissertação e as pessoas terem um acesso maior a esse material. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ter uma comunicação grande quanto a isso. Então, o meu e-mail é fernandozican, zikan, @bol.com.br. E entrar em contato comigo. Eu sou professor do Centro Universitário Rio de Janeiro, onde sou professor da Faculdade de Fisioterapia e da Faculdade de Dança. Então é um outro meio também que pode entrar em contato comigo para que a gente discuta um pouco mais sobre isso. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E você fique ligado, quando você resolver dançar, preste atenção no seu professor de dança, na escola que você vai escolher para dançar, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato com o Fernando.
É o programa Vem Dançar Comigo, na 24ª edição do Festival Internacional de Dança de Joinville.